Vamos falar sobre Petrobras, sobre as impressões, inclusive, do que aconteceu ao longo do dia. Nós recebemos hoje aqui, com muita honra, com muita alegria, o economista-chefe do Banco Alfa, Luiz Otávio Leal, de volta aqui ao Suno Notícias. Luiz, muito boa noite para você. Obrigado pela sua participação. Tudo bem por aí? Tudo bom, Greg? Foi um prazer aceitar ser convidado por você, é uma honra, tá? E um prazer estar aqui conversando com os seus clientes, seus seguidores. Beleza, obrigado. Luiz, seguinte, você é economista-chefe de um banco de investimentos que fica num país cujo chefe do governo está indicando, em 3 anos e meio, o quarto presidente da estatal de petróleo. Como que você explicaria isso para um cliente estrangeiro? Bom, Greg, eu acho que tinha um professor de economia meu, Dionísio Dias Carneiro, que ele falava sobre inflação no Brasil, por que a inflação no Brasil na década de 80 chegava a quase a mais de 30% ao mês e o Brasil não quebrava. Ele dizia que era mais ou menos a mesma coisa que explicar o que é uma jaca para um economista sueco. Tá? Então, eu acho que explicar isso para um investidor estrangeiro é mais ou menos explicar o que é uma jaca. Tenta chegar para um gringo e explicar, sem ele nunca ter visto uma jaca, o que é uma jaca. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem uma situação sui generis, tá? Que é o seguinte. Como você contou bem a história aí dessa confusão desde a época do Roberto Castelo Branco, a gente já mudou 3 vezes, esse é o quarto presidente da Petrobras durante o governo Bolsonaro, já mudou o ministro das Minas e Energia, e a política de preço da Petrobras não muda, tá? Então, a sensação que eu fico, e aí pegando esse gancho do relatório da XP, é que, na verdade, o Bolsonaro, como em várias outras situações do governo dele, ele joga para a torcida, tá? Então, a mudança é uma forma de dizer, olha, eu estou fazendo o que eu posso, mas não me deixam governar. Ele já falou isso várias vezes. Ele falou várias vezes, inclusive, que se pudesse tinha vendido a Petrobras, porque só dava dor de cabeça. Então, ele simplesmente ele empurra o problema. Então, o problema não é do governo, o problema é a política de preço da Petrobras que não deixa ele impedir que os aumentos ocorram. Aí ele muda o presidente, mas como não pode mudar a política de preço, continua tudo como está. E como diz o famoso narrador, siga o jogo, entendeu? Então, e ele consegue, tá? Porque, por exemplo, se você for pegar a última pesquisa IPESP, tem uma pergunta exatamente de quem é a culpa do aumento dos combustíveis. E mais de 40% dizem que a culpa era a Petrobras. Tá? Normalmente, num caso desses, o governo é o grande culpado. Tá? E ele consegue, eu acho que 40 e poucos é a Petrobras, 30 e poucos o Bolsonaro, e sobra aí também quase 30% para os governadores, que ele também põe a culpa nos governadores por causa da questão do ICMS, essas coisas todas. Então, ele consegue, com essa diatribe dele aí, ele consegue dividir o ônus do problema, tá? E eu acho que, seguindo de novo, pegando o gancho desse relatório da XP, se eu tiver correto, efetivamente não muda nada em termos de preço, ele quer só uma justificativa para, mais uma vez, para se tiver um aumento, dizer que a culpa não é dele, ele fez o que ele pôde. E tem uma questão que eu acho que o mercado está minimizando, tá? Eu não acho, obviamente, que vai dar tempo, mas o fato do Saxida ser um entusiasta da privatização da Petrobras e o Caio, ele era o secretário de desburocratização do Ministério. Tá? Então, era exatamente a secretaria do Ministério que era encarregada da parte de privatização, das políticas de privatização do governo. Tá? Então, a gente vai ver logo, logo, quando ele assumir, que o discurso vai ser que ele está lá para preparar a empresa para a privatização. Tá? Então, se você me perguntar, dá para privatizar ainda no governo nesse governo Bolsonaro? Não, impossível.
Tá? Haja visto o que aconteceu com a Eletrobras. A gente está, desde que foi aprovada pelo Congresso a possibilidade de privatização, acho que já se passaram 5 anos. Tá? Mas eu acho que é uma coisa que o mercado está minimizando ainda, que é exatamente essa questão de que, muito provavelmente, os estudos para preparar a empresa para uma possível privatização vão se acelerar com a presidência do Caio. Se houver essa decisão de protelar ao máximo ou até as eleições, ou a cada 100 dias, vocês anunciarem algo disso, né? Os reajustes dos preços do petróleo, aliás, da gasolina ou do diesel. Você acha que isso configuraria uma dilmada, como fala-se no Economês? Greg, eu acho que poderia configurar, mas eu acho difícil que isso aconteça exatamente porque ocorreu a Dilma. Tá? Então a gente tem que lembrar, fazendo também um índice cronológico aí das confusões da Petrobras. Na época da Dilma, em que você ficou vários meses sem aumentar, e o rombo por causa dessa política de preços foi muito maior do que qualquer coisa que da Lava Jato, de 100 roubo. bilhões de reais, né? Então, boa parte do aumento da dívida da Petrobras foi por causa da política de preço da Petrobras naquela época. Tá? Por isso entrou o Pedro Parente, tá? Que fez todas essas mudanças de compliance, de gerenciamento dos preços, essas coisas todas, e amarrou muito bem. Tá? Então, toda a estrutura de compliance hoje em dia e de governança da Petrobras foi montado para impedir que você tivesse um outro episódio igual da época do governo Dilma. Tá? Então, eu Ou diria seja, aquele dique construído pelo Pedro Parente lá em 2016, a partir de 16 ali, que está sustentando, né? Porque dá para ver no discurso do presidente Bolsonaro que, se ele pudesse, numa canetada tão simples quanto outros governantes fizeram, a exemplo da própria Dilma Rousseff, já teria ido para o espaço essa política de preços. Exatamente. E parece um dique muito bem feito, porque já tentaram bater ali várias vezes e parece que o custo de você desmontar isso é muito maior do que os benefícios, tá? Então, resumindo, o que eu acho é que não é uma boa notícia, tá? Nunca, assim, você mudar em menos de 4 anos, 4 vezes o presidente de uma empresa nunca é boa para essa empresa, tá? Mas eu acho que esse dique, como você chamou, feito pelo Pedro Parente, consegue proteger essa política de preço da Petrobras. Tá? Inclusive, se mudar o preço e a gente voltar para uma situação dilmística, é bem provável que a gente tenha problemas na justiça. Tá? Inclusive porque na lei das estatais, se você fizer na própria regra de compliance da Petrobras, se você fizer alguma medida que prejudique a empresa, e claramente isso aí seria configurado como em prejuízo à empresa, os dirigentes eles respondem com o próprio CPF. Uhum. Tá? Então, o cara realmente tem que ter muita vontade de fazer alguma coisa fora da caixinha para mudar essa regra. Então, eu ficaria mais atento na segunda derivada, tá? Que vai acontecer quando ele for empossado efetivamente, tá? De olho nessa questão da preparação da Petrobras para uma possível privatização, no segundo mandato do governo Bolsonaro, caso ele ocorra.